A analogia, ela é uma espécie de comparação, só que no que ela difere da comparação? Ela difere que ela não é uma comparação de elementos do mesmo universo. Quando eu comparo elementos do mesmo universo, eu estou fazendo uma simples comparação. Comparo animais, vou pegar dois animais, um gato e um cachorro. São elementos do mesmo universo, ambos são animais. Na analogia, não. Na analogia, eu comparo uma ideia a um objeto. Eu comparo coisas de universos distintos. E eu estabeleço ali semelhanças entre eles. O que eu pensei que se comparasse de forma analógica a esse quadro? Então, para você desenvolver uma analogia, eu vou te trazer aqui duas perguntas que você pode se fazer. A primeira é a seguinte: o que mais se assemelha analogicamente, ao elemento que estou pretendendo demonstrar? Por que analogicamente? Porque não são elementos do mesmo universo. Você vai pegar uma ideia ou uma coisa de outro universo que se assemelha a este universo do qual você está trabalhando. Que mais se assemelha analogicamente ao elemento que estou pretendendo demonstrar. Depois que você encontrar o que mais se assemelha, você vai fazer uma segunda pergunta. Quais são as semelhanças analógicas entre os elementos comparados? Você vai buscar essas semelhanças. Vamos responder a primeira pergunta. O que mais se assemelha analogicamente ao elemento que estou pretendendo demonstrar? O que eu estou pretendendo demonstrar? Que nós estamos mais desamparados de atendimento no sistema de saúde brasileiro do que acreditávamos. Qual o elemento que eu posso trazer em que houve uma situação exatamente assim, em que as pessoas estavam mais desamparadas do que elas acreditavam? Aí me veio, fazendo essa reflexão, me veio o Titanic. Porque para pensar, o desastre do Titanic, ele se assemelha muito ao resultado da pandemia da Covid. Em que sentido? Aí já cai na segunda pergunta aqui. Quais são as semelhanças analógicas entre os elementos comparados? Então vamos pensar em algumas semelhanças. Tanto o navio como a população brasileira, vamos falar só do Brasil porque o tema está recortado no Brasil. Mas isso aconteceu no mundo inteiro, como você sabe. Ambos, tanto população como os viajantes lá do navio, eles estavam diante de uma ruína iminente, de uma tragédia iminente. Nós, pela chegada da pandemia, e os passageiros e os tripulantes do navio porque estavam próximos de uma tragédia e eles não sabiam. Beleza. Uma segunda semelhança que eu posso apontar aí. O número de botes no navio era incompatível ao número de passageiros e de tripulantes. Assim como o número de hospitais e leitos era incompatível com o número de doentes. Outra semelhança que eu posso pensar aí, o desconhecimento dessa realidade. Tanto nós, população, não desconhecíamos que os hospitais não dariam conta de uma pandemia, por exemplo, como os passageiros lá do navio, eles também não tinham ideia de que não havia botes suficiente caso acontecesse alguma coisa. Eu posso trazer até outras semelhanças aqui, mas eu não vou estender tanto, porque talvez não tenha espaço para escrever tantas semelhanças, entendeu? Você tem que trazer algumas, você pode até pensar em outras. Se couber, você coloca, se não, eu poderia ainda dizer, por exemplo, que a priorização de quem seria salvo. No navio, parece que a primeira classe lá que tinha prioridade, as mulheres, crianças. E aqui também houve um momento em que estava se discutindo que quem teria prioridade seriam os jovens para a internação. Vai vendo a quantidade de semelhanças que os dois episódios trazem. Você quer ver mais uma? Olha, essa limitação veio da onde não se esperava. Por exemplo, o navio, na época, ele era o mais imponente, ele era o mais luxuoso. Então ninguém que estava viajando no navio imaginava que não teria condições de ser salvo se houvesse uma catástrofe. Assim como grandes hospitais ficaram saturados aqui na pandemia. Grandes hospitais, eles tiveram um momento que eles tiveram com praticamente quase 100% de ocupação. Então, de onde você não imaginava, hospitais privados, Albert Einstein aqui em São Paulo, Sírio-Libanês, ficaram saturados e não tiveram condições, muitas vezes, de dar conta de todo o quadro de enfermos que existia.